Boa noite. Estou muito contente de estar aqui com vocês. E eu trago um abraço bem apertado do pastor Norton, da pastora Morgana. Eu não sei quantos de vocês conhecem ele, eu acredito que é todo mundo, ou só os visitantes, talvez que não. Mas, então ele disse para mim, manda um abraço para ele. Ele até queria mandar um chá, alguma coisa para a gente fazer lá atrás, mas não deu. Agora eu entendo porque a igreja é muito grande, ia ser muito chá para me trazer. Então, mas o abraço veio. O que eu posso falar deles? O pastor Norton ainda tem barba, faz um chimarrão muito bom. A gente mora no sul da África do Sul e nosso chamado como comunidade de fé é trabalhar com capacitação de missionários. E na nossa base nós temos pessoas, missionários de mais de 30 nacionalidades. E sempre que vem um gaúcho é uma alegria poder sentar e fazer uma roda de chimarrão. E então a gente pôde curtir um pouquinho esses últimos 6 meses de estar tendo comunhão com o pastor Norton, não só por causa do chimarrão, mas também de estar recebendo um pouco deles. Eles realmente são uma bênção. Eu acredito que eles vão ser uma bênção para onde Deus está chamando eles. Eles vão estar saindo da África do Sul amanhã, onde eles vão estar em direção à Índia, Camboja, e eu estou regressando na quarta. Então a gente vai se perder por uns poucos dias. Mas realmente esses 5 meses que eles estiveram conosco foram sensacionais. Eu agradeço vocês como comunidade de fé, de estar liberando pessoas assim tão capacitadas para estar indo às missões. E enquanto eu estava lá atrás, eu estava orando por vocês. Uma das coisas que eu senti foi que eles seriam as primícias. Eu realmente acredito que Deus vai estar levantando outros, que nós vamos estar enviando dessa comunidade de fé mais pessoas às nações como missionários. Amém? Eu estou vindo hoje de Sapiranga, venho também com o meu irmão, Diego, minha cunhada, Fabiana, meu sobrinho do outro irmão, o Jonatas, e realmente muito contente de poder compartilhar um pouquinho com vocês. Se tudo correr bem, eu queria falar um pouquinho sobre o compromisso de Deus em relação às nossas vidas, na nossa jornada, em que Ele está nos fazendo ser mais como Cristo, né? E a gente vai estudar um pouquinho os evangelhos, a gente vai ler bastante, vai ficar pulando de um para o outro, e a gente vai aprender um pouquinho de grego, também algumas palavras em grego para dar contexto àquilo que a gente está falando, e vamos ver como é que o Espírito nos leva para a conclusão. Pode ser? Então, a primeira parte, se vocês querem abrir em João 1, ou ligarem suas Bíblias em João 1, eu estou surpreso quantos, aqui no Brasil, quanto o pessoal usa a Bíblia papel, ainda a gente está mais no celular. Eu estou usando um... antes de João, perdão. Eu vou fazer diferente. Eu estava pensando, geralmente a gente não começa uma palavra lendo de Apocalipse, mas achei muito interessante que hoje a gente começou, e foi em Apocalipse 2. Então vamos começar com Apocalipse 2. Pode deixar o teu dedo ali, a gente vai voltar para João 1, mas Apocalipse 2, 17. Um versículo só. Posso ler? Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Tem uma promessa aqui, que a gente recebe às igrejas, que aquele que fosse vencedor, é claro que aqui foi para uma igreja específica, mas fica repetindo o que foi para as igrejas, aqueles que vencerem nas igrejas. Eu vou dar uma pedra branca, e nela vai estar um nome inscrito, que tu vai saber que esse é o teu nome. É um novo nome, e diz que Deus sabe e tu sabe que esse é o nome que Ele tem para ti. E a gente vai ver isso agora um pouco, como aconteceu na vida de Pedro. E
como que isso mudou a vida dele, o compromisso de novo de Deus está fazendo com que esse nome profético se tornasse realidade na vida dele. Agora pode voltar para João 1. Vamos começar com Pedro. Pedro agora. João 1:40, que diz assim: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Eu não sei quantos de vocês estão familiares ou conhecem a história de Pedro, mas ele era uma pessoa muito instável, ele falava coisas na hora errada, ele agia na hora errada, algumas vezes, ele falava uma coisa incrível e, no outro momento, Jesus dizia para ele: atrás de mim, Satanás. E aqui tem uma promessa, onde Jesus está dando esperança para ele, que um dia, o nome dele seria Pedro, ele seria como uma pedra. E ele começa agora uma jornada de relacionamento com Cristo, onde essa transformação começa a acontecer na vida dele. A gente pode ver agora, se vocês querem abrir, a gente vai pular um pouquinho no início, depois nós vamos ficar em João. Podem abrir em Lucas 5. Enquanto vocês estão procurando, eu acredito que assim como Pedro, Cristo, Deus, o Espírito Santo, Ele tem um nome para ti. E o que é interessante é que esse nome, quase 100% das vezes, é o oposto daquilo que tu tem vivido. Não é a realidade da tua vida, mas Ele está, de novo, repetindo isso, comprometido contigo, de te ajudar a caminhar para chegar à realização desse nome. Lucas 5, versículo 4, fala assim: quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. E Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Nós somos pescadores, né? Jesus não era. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. E quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. E quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ele se ajoelhou e disse para Jesus, preste atenção nisso: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E a gente vai trabalhar um pouco com isso em breve. Mas eu quero que você fique com essa ideia na cabeça de que aconteceu um milagre muito grande, e a reação de Pedro ante esse milagre foi: te afasta de mim. Eu não posso estar andando contigo porque eu sou um pecador. Eu acredito que tinha alguma coisa na vida dele que deixava ele um pouquinho desconfortável de estar andando com Cristo pelo fato que ele era um pecador. Mas nós vamos voltar a isso daqui a pouquinho. A gente vê também agora nos evangelhos que Pedro começou a andar com Jesus. Os discípulos começaram a andar com ele. E interessante, eles começaram a fazer os mesmos milagres que Jesus estava fazendo. Eles estavam expulsando demônios, eles estavam curando. E de repente chega um momento que Jesus para conversar com eles. Vocês, se puderem, Lucas 22, vamos ver essa conversa um pouco. Lucas 22, versículo 36. E diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, quando você mudar o seu caminho, fortaleça os seus irmãos.
Mas ele respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus lhe disse: Pedro, antes que o galo cante hoje 3 vezes, tu vai negar que tu me conhece. Eu não sei quanto a vocês, eu não sei quanto tempo vocês estão seguindo a Cristo, mas aqui a gente sabe que Pedro está seguindo pelo menos 3 anos a Jesus. A gente pode ver pela história da vida dele que ele tinha um compromisso de saber quem era o Messias, de largar tudo para andar com o Messias. Então a jornada dele já tinha começado antes. E aqui tem uma situação agora que vai ser tão forte na vida dele, que Cristo diz: quando tu te converter, quando tu mudar, dividir a palavra é a mesma que a gente usa hoje para conversão. Quando tu mudar de rumo, tinha algo na vida dele ainda, que precisava de uma mudança radical, de uma transformação de coração, uma circuncisão no coração dele que ainda não tinha acontecido, depois de todos esses anos. Em outros momentos ali fala que, logo adiante, que Pedro então nega Jesus. Vocês não precisam abrir, mas eu vou só ler um pouquinho de Mateus, que fala quando a 3ª vez que ele nega Jesus, diz que ele começou a se amaldiçoar e a jurar que ele não conhecia o homem. Em algumas versões falam que ele começou a falar palavrões de tão irritado que ele ficou com a situação. E Lucas, se tu quer olhar 61, 22, 61, diz assim: nesse momento, diz que Jesus olhou para ele e fitou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra. E diz em 62 ali, ele saiu dali, ele chorou amargamente. Alguma coisa aconteceu, começou a acontecer na vida dele, mas ainda não foi que chega. Ainda não tinha transformado a vida dele para ele começar a estar sendo um instrumento de transformação na vida dos outros também. Vamos ver o que aconteceu. Marcos 16, bem rapidinho, daí a gente vai ir para João, vamos ficar em João. O último pulo que a gente vai dar, se eu não estou errado agora. Marcos 16, 1. Muito bom. A partir do 1. Então a gente sabe o que aconteceu, Jesus foi crucificado e eles estão agora aguardando para ver o que vai acontecer depois da morte de Cristo, né? Todos os sonhos que eles tinham caíram por terra, eles ficaram meio desatordoados, não sabiam o que fazer. Vamos ler o que aconteceu de acordo com Marcos. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamar o corpo de Cristo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já havia sido removida, e ela era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e com medo. E ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Olha onde é que ele estava, né? E diz em 7 aqui algo muito interessante. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Por que será que o anjo disse: avisa os discípulos e a Pedro? Às vezes, quando eu estou dando aula falando sobre isso na África, tem diferentes respostas que eu acho que são muito válidas. Uns falam: talvez Pedro achava que ele não pertencia mais ao grupo, que ele tinha feito algo tão terrível que ele não tinha mais direito de estar no grupo. Um outro rapaz uma vez disse: talvez o grupo não aceitava mais ele. Talvez o grupo precisava saber que Pedro ainda fazia parte do círculo de Jesus. Eu não sei exatamente o que é a razão, mas a gente sabe aqui que tinha o interesse de Deus para que Pedro estivesse lá, para algo que iria acontecer em breve. Ele tinha esse compromisso de novo, de ver a transformação de Pedro, para que ele se tornasse um dia Pedro, não ficasse apenas como Simão.
Agora vamos abrir em João 20, daí a gente vai ficar em João, tá? João 20, a partir do versículo 1. Vai contar a mesma história, mas vai dar um pouquinho mais de detalhe agora. A gente vai ficar bem bom em ficar procurando os evangelhos. E diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e ainda estava escuro e viu que a pedra havia sido removida. Então correu e foi contar para o Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. E saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo, a gente sabe que é João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E diz assim: e abaixando, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Aqui que a gente vai aprender um pouquinho de grego agora. A palavra que João usou para ver quer dizer blepo, quer dizer dar uma espiada, dar uma sondada, só dar uma olhadinha. Tá? Presta atenção nisso que João é muito interessante no jeito que ele fala. Versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e ele entrou no sepulcro. Pedro sempre tinha que fazer um pouquinho mais. E diz assim: ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. A palavra agora no grego para viu mudou. E é theoreo, e quer dizer contemplar. Quando ele chegou, ele ficou em admiração daquilo que havia acontecido. Tá? Então ele tinha dar uma olhadinha, entrar numa situação de admiração, de contemplação, e vamos ver o que acontece. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro, e viu e creu. E agora a palavra para ver mudou de novo, e mudou para eido, que é perceber, que é ter certeza, que é entender. Pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos para suas casas. Então, a pergunta para vocês. Agora a gente tem João e nós temos Pedro. Os dois eram pescadores, os dois eram da Galileia. Eles estavam seguindo Jesus praticamente ao mesmo tempo. E a Bíblia diz agora, eles estão vendo o milagre, e a Bíblia diz que só João pôde ver e pôde crer no Espírito dele. E fala que Pedro só ficou na contemplação. Ficou, uau, que milagre incrível. Por que essa diferença? O que estava acontecendo com Pedro que ele não podia ver a mesma situação e crer no coração dele? É interessante que a gente tem esses 3 passos que João fala dentro da igreja também. Não sei se vocês já notaram isso também. Nós temos o pessoal que vem na igreja para dar uma espiada, ver o que acontece. E a gente tem o pessoal que vem para admirar, para contemplar. Talvez porque o louvor é muito bom. Talvez porque o pastor tem uma palavra muito bom. Mas tem uma coisa no coração que falta ainda. Não sabemos o que é. E tem o pessoal que consegue perceber no espírito o que está acontecendo. E tem uma revelação diferente do que está acontecendo no mundo espiritual. Mas vamos ver o que acontece adiante. Capítulo 21, versículo 1. E diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar a seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Esse aqui é só um parênteses. João é um autor incrível. E várias vezes na Bíblia, quando ele usa uma palavra, ele vai usar essa palavra de novo em outra situação. Ele está linkando as situações. Ele quer que tu ative na tua cabeça, na tua memória, algo que aconteceu no passado. A única outra vez que tem o mar de Tiberíades falando foi quando Jesus ressuscitou os pães e os peixes. E agora vai ter uma multiplicação de peixes aqui de novo. Ele está linkando as duas coisas. Fecha parênteses. E foi assim que aconteceu. Versículo 2.
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, um deles era João, e mais 2 dos seus discípulos. E daí Pedro disse: eu vou pescar. E eles disseram: nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que eram ele. E perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, de novo, parênteses, estão vendo o mesmo milagre de novo. Quem que percebeu o que estava acontecendo no Espírito? João. Diz aqui que Pedro só agiu depois que João disse para ele: é o Senhor. Então vamos continuar. Versículo outro. Desculpa, 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Olha a diferença de atitude agora. Te lembra quando ele tinha visto esse milagre anteriormente? Ele disse: Senhor, te afasta de mim, eu sou pecador. E agora ele é muito mais pecador, ele negou Jesus. E qual é a atitude de Pedro? Eu vou encontrar Jesus porque eu sou um pecador. Algo está começando a mudar na vida de Pedro. Ainda não é a cura completa, mas vamos ver o que acontece. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. 9. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. E Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede à terra. Olha o desespero de Pedro. Diziam que eles não estavam conseguindo puxar eles, ele vai e arrasta sozinho. Ele está desesperado por que vai acontecer agora que ele está vindo de encontro a Cristo. 11. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra, e ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. 12. E Jesus disse: venham comer. Jesus fez café da manhã para eles, que eles estavam com fome. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois eles sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu a eles depois de ter sido ressuscitado. Versículo 15. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Pedro, e aqui é muito interessante o jeito que Jesus vai se referir a Pedro. Simão, filho de João. Te lembra em João 1,40? Foi assim que Jesus falou: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam. Em grego de novo, não sei se vocês já viram isso, mas a palavra que Jesus está perguntando para Pedro aqui é ágape, é um amor ágape. Simão, tu me ama incondicionalmente, assim como esses que estão aqui, ou mais do que esses. E daí Pedro disse assim: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Mas Pedro não usa ágape. Ele responde com amor filéu. Eu te amo como um amigo. Não tem nada de errado com amor filéu, amor de amigo. Tem um versículo que Paulo diz: aquele que não ama o Senhor seja considerado anátema. Aquele que não é amigo de Deus seja considerado anátema. Então não é um amor ruim, mas o que Jesus está perguntando aqui é algo um pouquinho mais profundo para Pedro agora. Então ele pergunta: tu me ama incondicionalmente? Ele responde: Senhor, eu te amo como amigo. Respondeu ele. Ainda no versículo 15, então Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. E ele perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me agape? Tu me ama incondicionalmente?
E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu, eu te amo como um amigo. Eu não te amo incondicionalmente. E Jesus disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. 17. E perguntou Jesus a terceira vez: Simão, filho de João, você filéu-me? Você me ama então como amigo, tu não me ama incondicionalmente? E olha que interessante que diz: então Pedro ficou triste. Em outras versões diz, ele ficou magoado e ficou ferido, porque Jesus perguntou a terceira vez. Ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que Jesus estava fazendo, e ele sabia que ele estava sendo honesto: eu não amo Jesus incondicionalmente ainda. E ele responde assim: Senhor, tu sabe tudo, e tu sabe que eu te filéu. Eu não estou nesse ponto ainda de te amar incondicionalmente. E Jesus fala: tome conta das minhas ovelhas. 18. Algo muito interessante vai acontecer ainda. Quando você era moço, você se aprontava e ias para onde queria. Mas eu afirmo que isso é verdade. Quando você for velho, você estenderá suas mãos, alguém vai amarrá-las e levarás você para onde você não quer ir. E ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro iria morrer e assim fazer com que Deus fosse glorificado. E Jesus fala: me siga, vem comigo. Então, interessante, algumas perguntas para a gente processar. Por que Pedro negou Jesus? Estava com medo de morrer, né? Talvez tinha algumas outras coisas na vida dele. Então Jesus restaura, ele dá a oportunidade 3 vezes para ele dizer que ele ama Jesus. E depois da terceira vez, o que Jesus diz? Então tá, Pedro, tu tinha medo de morrer? É assim que tu vai morrer. Por que Jesus está dizendo para Pedro como ele vai morrer? Por que isso era importante naquele momento? Se tu tem receio de alguma coisa por Jesus, ele vai dizer: não, então é isso que tu vai fazer. O que estava acontecendo no coração, no relacionamento dos dois ali? Pedro estava dizendo para Jesus: eu não te amo incondicionalmente. E Jesus, na forma que ele disse: olha, quando tu for velho, tu vai ter uma situação, eles vão te levar e tu não vai querer ir, e tu vai morrer. Jesus está dando esperança para Pedro. Ele diz: Pedro, vai chegar um dia que tu vai me amar incondicionalmente. Tu não conseguiu agora, mas vai chegar um dia que tu vai conseguir louvar e glorificar o nome de Deus através da tua morte. Ele não estava amaldiçoando Pedro, ele não estava decepcionado, que nem às vezes a gente acha que Deus fica, mas ele estava dizendo: vem comigo, vai chegar um dia que tu vai poder glorificar Deus dessa forma. E é interessante que, se a gente continua um pouquinho depois ali, a gente vê em Atos, quando o Espírito de Deus desce sobre o povo que estava lá esperando no Pentateuco. Quem que reconheceu o que estava acontecendo? Quando todo mundo estava dizendo que eles estavam bêbados, que eles estavam fazendo uma fusarca. Pedro reconheceu no Espírito o que estava acontecendo. Ele pregou e disse que várias pessoas se converteram por causa da mensagem que ele deu, porque ele conseguiu ter essa mudança de vida de tal forma que ele estava conectado agora com o Espírito, para poder deixar o Espírito agir através da vida dele. A história nos diz também que quando Pedro era velho, ele teve a oportunidade de fugir em Roma, e diz que ele escolheu não fugir. E ele voltou, ele foi pego, foi torturado, e quando iam crucificar ele disse: eu não mereço ser crucificado como o meu Senhor foi. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele chegou a esse tempo de poder amar Cristo dessa forma. E eu acredito que Deus estava comprometido em ajudar Pedro a se tornar Pedro. Eu não sei se vocês notaram que várias vezes no Evangelho de João, nenhuma vez vai aparecer o nome de João, o autor do livro. Todas as vezes ele vai trocar o nome dele por alguma outra coisa. E o que ele mais gostava era o discípulo que Jesus amava.
Vocês sabem que não está isso em nenhum outro livro da Bíblia, só o livro de João. E eu acredito que esse era o nome secreto que ele tinha, que estava escrito numa pedra branca. Toda vez que ele ia botar o nome, ele dizia: eu sou o filho, eu sou o discípulo que Jesus ama. Tu não vai encontrar nenhum outro discípulo dizendo isso. Era a verdade que ele cria, era a autoridade que ele andava. Se você se lembra, teve uma vez que eles estavam ministrando aos samaritanos, e ele se irritou, e ele disse: Senhor, chama agora fogo do céu e mata todo mundo. Diz que ele era irritado, ele era irado, e no final da vida dele, ele ficou conhecido como discípulo do amor. E quando pediram para ele escrever as memórias dele sobre Cristo, toda vez ele trocou o nome dele e dizia: eu sou o discípulo que Jesus ama. Eu não sei qual o nome que tens para ti numa pedra branca, o nome que Deus te conhece. Talvez tu já tenha contato com esse nome, talvez tu sabe qual é esse nome. E eu acredito que muitas vezes, em muitas das vidas de vocês, o nome que está na pedra não é o que você tem experimentado hoje. Mas Deus tem um compromisso de fazer você chegar a viver na plenitude daquilo que Ele tem para ti. Eu quero orar hoje para que a gente possa estar deixando essas coisas de lado, essas amarras que nos prendem, assim como aconteceu na vida de Pedro. Na Bíblia não é claro o que era. Talvez era o entendimento dele que ele tinha como o Messias deveria ser, que ia ser um rei que ia reinar ali, eles iam estar um do lado do outro. Talvez eram outras coisas na vida dele. Mas a entrega total, dizer: Jesus, eu quero ir a ti porque eu sou um pecador, foi o que abriu a chave para a mudança na vida dele. Então, entrega total. 2, eu quero orar para que o Espírito Santo revele o nome que Ele tem para ti. Provavelmente vai ser um nome que não é o nome que tu está, como é que se diz em português? Desculpa, às vezes me falta familiar, tu não tá, tu acha que talvez não seja verdade, mas é o nome que Deus tem para ti. Mais uma historiazinha, a gente vai encerrar e nós vamos ter um tempo de ministração. Teve um tempo que um fariseu convidou Jesus para jantar. E disse que enquanto eles estavam jantando, uma mulher de má fama veio aos pés de Jesus e começou a chorar. E toda a dor que ela tinha, ela começou a derramar nos pés de Jesus. Diz que ela começou a enxugar os pés dele com o cabelo dela. O cabelo da mulher naquele tempo significava identidade. Tudo aquilo que eu sou para uma mulher era o que ela estava entregando também nos pés de Jesus. E fala que ela tinha um perfume, um frasco de perfume, ela quebrou e ela começou a derramar isso nos pés de Jesus. Tudo aquilo que ela tinha de valor, ela veio e colocou aos pés dele. E a gente tem a mesma situação de Pedro e João ali. O fariseu, que sabia a Bíblia de cor, que era um líder na comunidade, o que ele falou? Se esse cara fosse um profeta, ele ia saber quem é essa mulher. Ele não reconheceu quem Jesus era. Ele tinha todo o conhecimento da palavra, ele tinha acesso à palavra, ele tinha uma vida privilegiada, mas ele não conseguia ver quem era Jesus na realidade. Quem que viu? Uma mulher de má fama, porque o coração dela estava aberto para receber esse Jesus, o nosso Salvador, o Jesus que a gente louva. Amém? Então eu gostaria de desafiar vocês com 2 coisas hoje. Uma é de a gente estar tendo entrega total, de a gente estar realmente colocando o nosso coração, identidade, o que nos dá valor, aos pés de Cristo. Para que a gente possa estar tendo acesso a esse algo maior que Ele tem. E à medida que a gente faz isso, eu gostaria de estar orando para que o Espírito Santo esteja revelando o nome que tu vai receber na tua pedra branca. E diz lá na Bíblia, né? Que só tu sabe e o Espírito Santo sabe. E quando esse nome vier, tu vai dizer: eu sabia que era isso. Mesmo que Satanás se levantou e minha vida contava outra história, eu sabia que era esse nome que Deus tinha para mim. E eu gostaria de ter um tempo para a gente estar ministrando e orando um para os outros. Pode ser? Então essas 2 coisas.
Entrega total. O que tem no teu coração que talvez agora o Espírito Santo está revelando a ti, que é algo que tu tem que entregar, abrir mão, entregar aos pés de Cristo. E eu gostaria de estar orando também para que a gente tivesse um tempo profético, onde o Espírito Santo vai estar revelando o teu nome especial, nesse dia de hoje. Eu vou estar chamando os líderes da igreja para estar ministrando com vocês. Eu não sei